A paz do Senhor Jesus Cristo possa estar presente na sua vida e no seu coração. Que prazer poder dirigir a você essa palavra. Permita que eu pastoreie o seu coração por alguns minutos. Eu sou pastor e psicólogo, daí a razão para abordar esse tema, e entenda aqui as minhas palavras, visando impulsionar a sua vida mental, como conselhos de um amigo, meramente, que passa pelas mesmas lutas e que tem sido sustentado pela mesma graça que mantém você em pé na vida. Eu quero abrir o meu coração aqui para coisas simples, ao mesmo tempo óbvias, que você deve fazer para ser apenas meu amigo de ministério e evitar ser meu paciente. Em meu tempo de seminário teológico, escutei uma história que nunca esqueci. Certo pastor, assumindo uma igreja, se dirigiu ao pastor que iria sucedê-lo e aí ele entregou 3 envelopes fechados. Recomendou que o novo pastor abrisse os envelopes apenas quando tivesse a sua primeira crise no pastorado daquela nova igreja. Os primeiros meses de pastorado foram uma beleza. O pastor era simpático, pregava bem, visitador, bom conselheiro e ainda era músico, tocava um instrumento. Como sempre, todavia, surge a primeira crise. Depois de orar e não encontrar uma saída, ele lembrou dos envelopes que aquele pastor anterior lhe entregara. Ele logo foi e pegou aqueles envelopes entre os seus livros. Ele abriu o envelope e se deparou com a seguinte frase encontrada dentro do primeiro envelope. Ela dizia assim: critique o pastor anterior e diga para a igreja que ele é o culpado de toda aquela crise. Ele achou esquisito, mas atendendo à recomendação do pastor que conhecia aquela igreja, ele assim o fez. E acredite, tudo se normalizou, o pastor respirou aliviado. Ufa! Que conselho abençoado! O pastor anterior conhecia mesmo o seu rebanho. E aconteceu que, como você deve ter visto, aquela igreja, como todas, não permaneceria daquela mesma forma, sem crise durante muito tempo. E o mesmo aconteceu com eles. Não demorou, surgiu a segunda crise. Agora ele nem se lembrou de orar e jejuar. Rapidinho ele foi e pegou novamente aqueles envelopes e o segundo deles o abriu e nele encontrou escrito a seguinte frase: invente um programa qualquer que gere entusiasmo. Acredite, ele fez isso e deu certo. Seguiu-se um período de paz e de alegria na igreja. E tempos depois surgiu a terceira crise e lá vai nosso pastor, novo pastor, primeiro pastorado, abrindo o terceiro envelope, onde nele ele leu o segundo conselho. Prepare mais 3 envelopes e se der tempo deles te deixarem pastoreando essa igreja, repita o mesmo ciclo. Diante da crise que o coronavírus impôs a todos nós, certamente se eu tivesse em mãos esses 3 milagrosos envelopes, logo na primeira semana eu teria utilizado os 3 em busca de soluções. Ocorre que eles não existem. E o apóstolo Paulo discipulava um jovem líder da igreja chamado Timóteo, com conselhos que são para nós também. E Paulo dirigiu a Timóteo 2 cartas pastorais, E no capítulo 4, no verso 16 da sua primeira carta, o apóstolo Paulo fala um texto muito conhecido, até eu decorei de tanto que eu já o li, onde Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim você se salvará a ti mesmo e também aqueles que te ouvem. Profissionais que trabalham em hospitais e os pastores, que como Richard Baxter, um escritor do século passado, costumava dizer, os pastores são médicos da alma, não são isentos de enfermidades e de patologias da alma, da mente e do corpo. Como pastores cuidarão bem de outros se eles não cuidarem bem de si mesmos? Então, durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, olhando o tempo todo para os lados, preocupados, confusos, estressados, lendo mensagem o tempo todo no Facebook, no nosso WhatsApp, e aquela sensação da falta de controle frente às incertezas do momento atinge a todos nós. Ela atinge a mim também. Lembrei das palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 27 a 29, quando Paulo diz assim, verso 27, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Olha que retrato, esse de Paulo, um retrato dos nossos dias também. Ele diz no verso 28 e 29, além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza,
Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma, ficou evidente que o isolamento mexeu com a mente e a emoção das pessoas e também a nossa. Como seres sociais, relacionais, pastores sempre acompanham muitas pessoas, nós fomos impactados por isso. Eu me lembro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, quando ele cita uma lista de dezenas de amigos que foram importantes na vida e no ministério dele, Paulo. E eu penso que se Paulo vivesse nos dias de hoje, tivesse o WhatsApp, aquelas pessoas todas, aqueles nomes, seriam contatos do apóstolo Paulo. Não poder mais abraçar, não poder mais chegar perto das pessoas, isso traz um desconforto muito grande. A gente perde a conta de quantas pessoas nós pensamos em um único dia. Tente fazer essa conta, eu já tentei. Então, mesmo acostumado a tantos contatos, aqueles pastores que se relacionam de modo mais próximo com as suas ovelhas, aquele pastor que tem cheiro de ovelha, né, tendo vínculos de maior aproximação, de maior amizade, são aqueles que durante essa pandemia mais sofreram ou estão sofrendo. Com certeza isso gera, no mínimo, em todos nós um senso de inutilidade, impotência também diante dos acontecimentos. A gente ora por pessoas que terminam morrendo. Você lidou com isso? Eu lidei também. A angústia por lidar com problemas de tanta gente. E me lembrei de um texto do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 5, quando Paulo diz assim que, na versão transformadora, nós não tivemos descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Não tem sido assim a nossa vida, o nosso ministério? Ter que encorajar tanta gente quando você mesmo muitas vezes está desencorajado, tendo que orientar quando você muitas vezes está desorientado. Será que a minha igreja vai conseguir manter o suporte financeiro que ela destina a mim e do qual a minha família também depende? Todas essas coisas passaram ou têm passado ainda pela nossa mente. Mesmo envolto por preocupações pessoais, familiares, o pastor está tendo que decidir tantas coisas da igreja debaixo de intensa pressão. Como evitar a tomada de decisões equivocadas no momento que exige de nós tantas decisões? Olha, quero te dizer uma coisa, Deus viu toda essa confusão chegando, mas Ele quis que você estivesse no leme da sua igreja quando isso acontecesse. Às vezes nós achamos que não somos a pessoa capaz para esse momento, mas você acha que se Deus não quisesse você na liderança da igreja que você pastoreia, Deus não teria poder para evitar que aí você estivesse? Então, como uma montanha russa emocional, muito provavelmente você, pastor, esteja oscilando entre dias e noites mais calmos e outros de tensão e de insônia. Há uma pressão normal sobre qualquer líder de organização, o que inclui também o pastor de igreja. Mas é preciso, nesse momento, manter o equilíbrio e a calma. Eu sei que, nesse momento, muitos pastores querem pisar no acelerador e mostrar para a igreja por que é importante a igreja pagá-los. Outros são, como eu costumo chamar, hunter likes, ou seja, caçadores de likes para suas lives. E vivem numa busca desenfreada para massagear o ego dessa maneira. São as práticas de uma nova forma de idolatria no meio cristão, que é a like-latria. Outros, entretanto, querem entrar no quarto e chorar. Este é um momento de passos curtos. Não estamos vivendo uma corrida de 100 metros. Nós, pastores, temos uma maratona pela frente e precisamos reservar forças para aquilo que ainda virá. E para isso, temos que aliviar algumas dessas bagagens que carregamos. Daí a proposta desse encontro de impulsionar a sua vida mental, entendendo o mental também como um lado emocional. O maior problema não é o que virá, mas como você vai lidar com aquilo que virá. Será raro algum membro da sua igreja, ou eu diria, talvez até um dos seus obreiros, ligar para perguntar como é que você está. Então, cuide de você. Você é a ovelha mais importante do seu rebanho. Nem sempre a igreja cuida do pastor como deveria. Então, um dos cuidados que nós precisamos ter para continuar o nosso ministério é o cuidado também físico. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
e o descanso é indispensável à saúde. E você deve se lembrar lá que no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 38, Jesus descansou depois de um dia de muita atividade. Nem Jesus, como ser humano, esteve bem o tempo todo. O seu lado humano precisou de descanso. Falando sério, você precisa de 8 horas com os olhos fechados. Trabalhe bastante de uma forma intensa, mas saiba a hora de parar para descansar. Tenha o seu dia semanal de descanso e de folga. Pastor, dormir bem faz bem para a sua alma. O sono é um presente de Deus. Abrace isso. Use o sono a cada noite para aliviar a alma e trazer-lhe algum alívio, ainda que temporário. Cuide também do seu corpo, da sua saúde, no sentido de como está funcionando essa máquina. Olha aqui que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, é surpreendente o cuidado que Paulo tem com o seu discípulo, preocupado com o estômago de seu filho na fé. Por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades, não bebas apenas água, mas água com um pouco de vinho. Pastores e obreiros são humanos e apresentam as mesmas debilidades físicas e emocionais que todo ser humano. Então, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide do seu descanso. Cuide também das suas amizades. Como o pastor também é ovelha, ele não pode ser uma ovelha sem pastor. Então é imprescindível, ainda mais nesse momento, um pastor ser pastoreado. A gente precisa ter alguém que nos abrace, que caminhe conosco. Você deve se lembrar que numa das missões empreendidas por Jesus, segundo a narrativa dos evangelhos, ele enviou os seus discípulos de 2 em 2. Alguém sempre ao lado de alguém. Não deixe de separar um tempo para estar com você mesmo, com a sua família e também para você se comunicar com seus amigos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versos 6 e 7, é um texto que me tocou tanto que eu acabei decorando também. Ele lá diz que, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria. Então, faça contato com outros pastores. Eu fui abençoado com alguns pastores amigos que um deles me ligou só perguntando se eu tinha 2, 3 minutinhos. Obviamente eu disse que sim, era um amigo meu. E ele já iniciou uma oração, terminou a oração, me abençoou, falou: muito obrigado, pastor Ademir, eu liguei só para fazer uma oração por você. Olha que benção. Então, ninguém conhece mais as dores de um pastor do que um outro pastor. E a amizade pastoral, e tem sido essa a minha experiência, nasce no momento em que um pastor diz para o outro: o quê? Você também está enfrentando isso? Quem é aquele seu amigo de ministério com quem você pode contar? Para quem você ligaria de madrugada após um dia extremamente difícil? A quem você regularmente compartilha os segredos e as angústias da alma? Então não se isole emocionalmente, seja humilde, compartilhe algumas de suas preocupações com um pastor amigo. Ah, mas você dirá que não tem? Ore a respeito disso, peça para Deus se você não tem. Deus, coloque ao meu lado algum amigo pastor que eu possa caminhar com ele e um possa cuidar do outro. Procure alguém para você falar das suas angústias, das suas dúvidas e sofrimento. No Salmo 32, verso 3, a gente lembra das palavras de Davi quando ele disse: enquanto eu me mantinha calado, meu corpo definhava de tanto gemer. As minhas lágrimas eram o meu único sustento, dia e noite. Lembre-se disso, quando a boca fala, o corpo sara, mas quando a boca cala-se, o corpo fala. Dedicação ao rebanho, nesse momento, é mais do que necessária. Entretanto, lembre-se sempre também que o Senhor da obra é mais importante que a obra do Senhor. Então quero também dizer aqui que nesse cuidado de você mesmo, da sua mente, das suas emoções, de você estar bem, esse cuidado, nele é imprescindível um relacionamento mais íntimo, mais próximo do seu Criador, de Deus. Deleite-se nele, fortifique a sua alma com vitamina BO, Bíblia e oração. Também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 1,
Paulo disse para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então esse tempo tem que ser um tempo que nos coloque de joelhos, para nós buscarmos mais ao Senhor, lermos mais a sua palavra, ocuparmos a nossa mente e o nosso coração com coisas boas. Faça jejum. Jejum de internet. Temos que nos manter informados, mas entrar nas redes sociais o tempo todo vai sobrecarregar a sua mente. Lembro também de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 13 e 15, são textos clássicos bem conhecidos, quando Paulo diz, persiste em ler. É óbvio que não era ler qualquer coisa, as escrituras. Exortar, ou seja, encorajar as pessoas e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A gente precisa, nesse tempo tão difícil, de batismo da palavra de Deus também. Quantas vezes eu só me mantive em pé e no ministério, porque um texto da palavra de Deus trouxe encorajamento. Não havia ninguém para me falar alguma coisa, mas o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu já lera. Tudo o que existe e vive nesta vida carece de cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, uma criança, um idoso, o casamento. Então aprender a ser cuidado e saber cuidar é a condição para a nossa sobrevivência. Então quero aqui concluir as minhas palavras. Ninguém cuida bem se não estiver bem. A Bíblia nos deu o conselho. Cuida de ti mesmo. Jesus, na sinagoga de Nazaré, citando um ditado da época, disse, conforme a narrativa de Lucas, capítulo 4, verso 23, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, Jesus estava citando um provérbio muito conhecido naquela época. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, seja você o seu próprio cuidador, seja você o seu próprio terapeuta. Né? O cuidado adequado do outro é precedido, ou seja, vem antes do cuidado adequado de si mesmo. E eu costumo dizer que uma bexiga cheia, ela só não estoura se dela nós tirarmos um pouco de ar. Então, impulsionando a sua vida mental, eu quero que você pense nisso. A importância de você ter algumas válvulas de escape. Pode ser uma caminhada no parque, uma caminhada de oração pelo bairro onde você mora, uma pescaria, rolar no tapete com as crianças, passear com o seu cachorro, ou agendar algumas chamadas de vídeo com amigos ou familiares, conectar-se com as pessoas que você ama. Enfim, faça coisas que você gosta. Para esse tempo, elas são imprescindíveis para manter a nossa saúde mental. E é uma maneira simples de você proteger a sua organização mental. Finalmente, quero aqui dar uma palavra aos meus colegas de ministério. Ser pastor é um dos maiores privilégios que Deus pode dar a um ser humano. E não é para ser um fardo pesado de forma alguma. Então, apacente a sua própria alma. Se você sente ter a vocação pastoral, seja então por ela apaixonado. Que Deus abençoe a sua vida e que você mantenha a sua mente, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 26, aquele cuja mente está firmada em ti, descansará em paz. Que Deus dê essa paz, esse equilíbrio, essa serenidade a você nesses tempos que têm sido tempos tão difíceis a todos nós. No Senhor, nós venceremos para a glória dele. Fique na paz do Senhor.